a palavra ao vice-almirante Edson Laurence Mariá Dantas, primeiro vice-presidente do Clube Naval. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos para mais um evento, nosso Departamento Cultural. E hoje temos a satisfação de receber aqui o comandante Loureiro, que vai proferir essa palestra no dia de hoje. Ressalto a particularidade que com a presença aqui dos nossos aspirantes, o comandante Loureiro foi meu aluno no Colégio Naval, quando eu comandei o Colégio Naval. Então, é um sinal de que o tempo está passando, né, Loureiro? Eu estou ficando velho. Mas é um prazer grande ter você aqui hoje proferindo essa palestra. E obrigado aí pela presença de todos. Por favor. Boa tarde a todos. De antemão, eu gostaria de agradecer ao senhor Almirante Palmer, presidente do Clube Naval, ao senhor Almirante Laurence, primeiro vice-presidente, ao senhor Almirante Okifuri, diretor cultural, doutora Vera, senhor Almirante, aos presentes que nos acompanham de maneira presencial, mas também aqueles que nos acompanham online via internet. É uma satisfação imensa estar convosco. Eu tenho muito interesse por esses assuntos, de tal forma que, para mim, as tardes mais agradáveis sempre são aquelas em que eu tenho a oportunidade de apresentar um pouco dos resultados da minha pesquisa. A minha intenção é justamente criar algumas conexões entre guerra e arte, extrapolando um pouco os assuntos que normalmente eu trato quando dou aulas de História Naval ou de História do Pensamento Humano na Escola Naval. Lá temos um currículo, um cronograma a seguir, então hoje aproveito essa oportunidade para, não exatamente ir um pouco além, mas oferecer uma outra abordagem sobre a história militar, conectando-a efetivamente com a história da arte. Então, propus como um tema guerra e arte, mas, sobretudo, a pintura na guerra como instrumento de propaganda e justificação das monarquias modernas. Eu gostaria, nessa introdução, de fato, iniciar com uma provocação. E a provocação é essa, a de que uma imagem não vale mais do que 1000 palavras. Na verdade, uma imagem, para ter o seu sentido, ela precisa ser contextualizada. Ela precisa ser refletida como se ela fosse um documento. Ou seja, precisamos saber por que aquela imagem foi pintada, para quem ela foi pintada, com que finalidade, em que contexto, qual era o momento cultural que, de alguma maneira, definia a necessidade de que aquela imagem existisse. Então, da mesma maneira que os documentos escritos, só porque são escritos, não necessariamente guardam uma verdade, as imagens também são uma forma de representação e elas exigem uma metodologia específica para a sua análise e para a sua compreensão. Então, por exemplo, eu abri com essa imagem, que é uma imagem presente no Museu Alemão, que fica em Berlim, e se eu não dissesse nada sobre o contexto em que ela foi produzida, seria muito difícil que alguém, por exemplo, exceto quem talvez já conhecesse a imagem, mas dissesse que aqui é o imperador Carlos V e ele está em concórdia, ou seja, ele acabou de ser vitorioso num conjunto de guerras, do rei da França, Francisco I, do Papa, do imperador Solimão e de alguns outros reis do Sacro Império Romano Germânico, como Bavária e Boêmia. Ou seja, essa imagem ela ganha sentido quando ela é inserida num determinado contexto. Mas uma imagem sem o seu contexto e sem a sua legenda, não é? As imagens muitas vezes precisam de um título, precisam de uma legenda para de fato ganhar um estatuto, para de fato aportar um significado. As imagens elas não falam por si só, elas precisam de alguém que as interpele, que as questione.
E aí, para tratar desse tema, eu parto também de dois autores. Um deles é o Charles Tilly, que é um historiador norte-americano, que escreveu um livro que hoje é clássico e se chama Coerção Capital e Estados Europeus. O Charles Tilly, no seu livro, ele demonstra a importância das guerras para o processo de formação das monarquias europeias. Ele vai mostrar, por exemplo, como é que as guerras, elas obrigam ao Estado o desenvolvimento de um aparato tributário para que o Estado seja capaz de gerenciar as receitas de guerra. Elas também obrigam ao Estado a necessidade de uma forma específica e complexa de recrutamento, porque afinal os homens são necessários para a guerra e nem sempre, sobretudo no século XVI, no século XVII, altura em que os exércitos ainda não eram permanentes, os homens estavam facilmente à disposição do emprego militar. Então Charles Tilly vai justamente mostrando como é que essas monarquias, ao experimentarem as guerras, elas são obrigadas a desenvolver o seu próprio aparato político-administrativo. E, por outro lado, uma vez que elas faziam as guerras, ou que as guerras simplesmente aconteciam, essas monarquias eram capazes de dizer para as suas próprias populações de que o risco da guerra existia e que, por conta da guerra, se as populações quisessem dispor de alguma segurança por parte do Estado, as populações deveriam pagar tributos, e tributos de forma regular. Nem sempre cobrar tributos entre os séculos XVI e XVIII era algo simples. Então, a guerra era um fator que acabava também legitimando a arrecadação tributária. Então, Charles Tilly vai mostrando como é que, na verdade, em última análise, os estados vendiam proteção às suas populações. Ou seja, eles avisavam, virá a guerra, cedo ou tarde. E se esperam proteção por parte do rei, por parte das tropas reais, precisam pagar tributos, porque a guerra exige financiamento, a guerra exige orçamento e exige recursos financeiros. Então, de uma parte, saio com essa premissa, que é, na verdade, do Charles Tilly, esse historiador norte-americano, e combino essa premissa com a de um historiador francês, que é o Roger Chartier. O Chartier, ele vai advertir os historiadores e aos interessados, de forma geral, que, embora a palavra monarquia seja uma palavra utilizada tanto na Idade Média quanto na época moderna, essas duas instituições são completamente diferentes. Na Idade Média, a monarquia remunerava com terras. Na época moderna, entre os séculos XVI e XVIII, portanto, as monarquias remuneravam aqueles que prestavam serviços extraordinários para esses estados de maneira diferente. Faziam com moedas, ou faziam com títulos, ou faziam com mercês e isenções e privilégios das mais distintas naturezas. Então, Roger Chartier está dizendo que é preciso pensar as diferenças entre essas monarquias e ele aporta nessa reflexão um novo elemento, que é justamente o elemento cultural. E ele vai lembrar que a partir do século XV, a partir do século XVI, essas monarquias, elas agora têm formas específicas de se apresentar. Então, os documentos, eles não são mais feitos de qualquer forma, existe uma tecnologia política que normatiza e regra os documentos, existem roupas apropriadas para as cerimônias, as procissões e as festas religiosas da monarquia ganharam uma dimensão inédita que até então não havia na Idade Média, e mais. Essas monarquias se casaram agora com a arte, se casaram com a arquitetura e se casaram com a pintura. E a arte, que até então praticamente inexistia, ela também se apropria desses estados monárquicos para se fazer apresentar. É como se houvesse uma espécie de uma simbiose. O rei agora precisa não mais de uma fortaleza militar, mas de um grande palácio. Ele precisa agora de um ciclo de pintura. Ele precisa de um conjunto de imagens que sejam capazes de narrar ou de contar a sua própria história. Mas, por outro lado, os artistas, que até então não reconheciam o rei como um mecenas em potencial, precisam dos reis
para que se tornem grandes, para que possam, viver na corte, para que possam funcionar como embaixadores. Peter Paul Rubens, né, um dos maiores pintores de todos os tempos, foi também embaixador. Então, para tentar explicar um pouco, não é, a ideia do Charles Tilly e do Roger Chartier, eu trouxe duas imagens, uma delas é essa. É uma imagem do norte da Europa que está no Granny Museum. Ele é um museu de Bruges, atualmente na Bélgica, e ele mostra atrás uma cidade fortificada que tem não só uma ponte fortificada, mas uma espécie de um donjon, não é? Uma torre principal e outras torres de observação. A cidade também tem uma muralha, como se pode ver, com vários pontos para vigia. No centro aparece Marte, deus da guerra, mas Marte aqui não é apenas Marte. Marte, na verdade, é a própria arte militar. Isso se demonstra quando se observa, um conjunto de imagens, de outras artes liberais que eram correntes pelo início do século XVI e até o final do século XVII. Então a gente pode reconhecer, por exemplo, a pintura, a música, a história, Clio aqui, a arte da navegação, que tanto se confundia com a astronomia, a geografia, a retórica, enfim, um conjunto de artes que, nesse momento, é extremamente importante, que se traduzem pelo próprio conhecimento, mas a grande inovação da imagem é que a arte militar, né, que passou a ser considerada uma arte tradicional, uma arte importante, e não mais um improviso. Cada vez mais a arte se torna, arte militar e arte também, né, as duas caminham juntas, se tornam algo dependente da matemática, da perspectiva, da geometria e de um conjunto de conhecimentos cada vez mais técnicos e cada vez mais sofisticados. Então Marte aparece triunfante, ele submete ou a ignorância ou a heresia, porque também é um momento de guerras de religião na França e no norte da Europa de uma forma geral. Então é uma imagem muito curiosa, porque ela inclui a arte da guerra no mesmo estatuto ou com a mesma importância das artes que vêm da Idade Média. E essa outra imagem é uma imagem que é um quadro do Palazzo Barberini, em Roma. É uma imagem de Guido Reni e é um São Jerônimo. Ele tem todos os atributos típicos do São Jerônimo. São Jerônimo é um tradutor da Bíblia, aqui é um crucifixo, mas São Jerônimo está numa área aberta, não exatamente num escritório. Mas o que me parece extremamente sofisticado e inovador nessa imagem, uma imagem do início do século XVII, é que São Jerônimo sela cartas, como se ele fosse um secretário. E a própria função de secretário é algo muito recente nessa altura, nessas monarquias europeias. O secretário é aquele que sistematicamente guarda o segredo, daí a palavra, né, o secret, secretário, e que é capaz de instrumentalizar a própria política pelos seus bastidores. Então é uma imagem que confunde um aspecto profano, um aspecto administrativo do secretário, com um santo que tinha ou é reputado pela sua intelectualidade, já que ele traduziu a Bíblia. E ele seria um bom exemplo, não é, da perspectiva do Roger Chartier, de que as monarquias vão se confundindo com a arte, né? O quadro merece algum estudo e seria, por exemplo, muito interessante perceber que quem encomendou a imagem foi um secretário ou alguém que trabalhou numa corte como um secretário. Mas esse estudo, infelizmente, ainda não foi feito. Então, já que vou falar de arte e guerra, acho que preciso falar um pouco do que é a guerra no século XVI e XVII. A primeira ideia é que a guerra, nessa altura, ela não é apenas a batalha. E eu digo que ela não é apenas a batalha, não para diminuir a importância da batalha, muito pelo contrário, mas para mostrar que a batalha extrapola a própria batalha. Ou seja, como não há um exército particular e como esses impérios, essas monarquias são muito grandes,
Imaginem, por favor, uma monarquia de Espanha, não é, que está em todas as partes do mundo, ou uma monarquia portuguesa que ocupa territórios na Índia, África, América, Europa. A monarquia hispânica tinha territórios no norte da Europa, inclusive a Holanda, por exemplo, territórios na Península Itálica, como é o caso de Nápoles. Ou seja, essas monarquias são muito grandes, então elas não têm exércitos prontos, elas não têm exércitos à disposição. A verdade é que todas as vezes que havia uma guerra, esses exércitos saíam à procura de engrossar suas próprias fileiras. E esse processo de recrutamento era, por si só, um desafio. Muitas famílias nobres, por exemplo, não tinham interesse em enviar seus filhos, porque eles já tinham determinada posição social, e a perda de um filho numa guerra significa alterar as formas de transmissão patrimonial, ou seja, mexer com as casas, mexer com casas senhoriais que existiam há séculos e que esperavam se conservar no tempo. Por outro lado, para outros, a guerra era uma grande oportunidade. Aqueles que às vezes pretendiam alguma forma de ascensão social, na oportunidade das guerras, ingressavam nas fileiras das armas e acabavam conseguindo ascender socialmente, ganhavam títulos, ganhavam territórios, ganhavam patentes militares, ganhavam pensões da monarquia e podiam com isso se desenvolver. Então, há uma nova historiografia internacional, composta, por exemplo, por John Eliot, recentemente falecido na Inglaterra, Javier Gil Pujol na Espanha, Jean-Frédéric Chobe na França, Antônio Manuel Espanha e Pedro Cardim em Portugal, e muitos historiadores no Brasil, que têm produzido trabalhos de excelente qualidade, mostrando a complexidade do que era o fazer a guerra. Por incrível que pareça, a nossa lógica atual de pensar os conflitos nem sempre se adequa perfeitamente a uma realidade dos séculos XVI e XVII. Então, por exemplo, eu tenho uma carta de Dom João IV, rei de Portugal, entre 1640 e 1656, em que ele aceitou, por conta da necessidade militar, recrutar militares que não eram católicos. E, em determinado momento, após uma batalha, esses militares ingressaram na igreja e romperam o sacrário porque eles não acreditavam que o corpo de Cristo estivesse no altar. E o Dom João IV, então, decide que o maior sentimento, por conta o maior sentimento que ele teve em toda a sua vida, ele não terá mais exércitos no seu serviço que não sejam católicos. Então, a perspectiva aqui é completamente diferente da perspectiva do Clausewitz, que vai dizer que os exércitos têm de procurar todos os recursos possíveis para fazer a guerra. Aqui existem outros elementos que constrangem as formas de recrutamento, por exemplo. A própria ideia que nós temos de estratégia não se aplica perfeitamente aos séculos XVI a XVIII. O próprio Napoleão Bonaparte, que é tido como o grande pai da estratégia, escreveu que as definições de estratégia e tática que ele conheceu são ruins e que Jomini, que tinha se esforçado numa nota de rodapé no seu livro em conceituar essas duas categorias, estratégia e tática, na verdade terminou por ser também medíocre. E aí diz o Napoleão que a guerra não tem nenhuma estratégia, nenhuma tática, a guerra é uma questão de momento. Como um bom romântico, ele pensa que a guerra é um fragmento, a guerra é uma questão de momento, o que era bom ao meio-dia deixa de sê-lo às 2 horas. Ainda o Napoleão Bonaparte, falando sobre estratégia, é bastante instigante, ele diz: quanto à estratégia, não entendo grande coisa, é Napoleão Bonaparte. Não sei o que é uma posição estratégica, por mais que eu tenha me esforçado, sequer entendo muito bem a palavra. Então, é um conceito que vai se construir ao longo do século XIX, mas que, por exemplo, em 1808, 1810, é um conceito ainda muito frágil. Aqui um outro exemplo, a ideia, quando nós pensamos nessas monarquias de antigo regime, nessas monarquias do século XVI e XVII, nós tendemos a imaginar um rei poderoso que senta num trono de prata, como Luís XIV fazia no Palácio de Versalhes, e que tem muitas forças militares, inclusive, e muitos recursos financeiros. E nós temos muito essa ideia por conta da obra do Max Weber. A obra
pode ter muitas características positivas, evidentemente, mas o que a documentação tem mostrado é que o fazer militar é muito mais complexo do que imaginar um rei poderoso no seu trono, que é capaz de emitir uma série de ordens e que essas ordens são cumpridas sem nenhum tipo de obstáculo. Então, uma carta do padre Antônio Vieira ao rei, de 4 de abril de 1654, o Vieira, falando sobre a guerra no Maranhão e no Amazonas, ele diz que ao rei de Portugal que, por favor, não envie os generais que acabaram de lutar a Guerra de Flandres, que não envie os generais experientes na Guerra do Alentejo, porque nas brenhas, nos rios do Amazonas, só sabem fazer os moradores que conquistaram isto e não os que vêm de Portugal. Ou seja, o rei depende das forças locais para efetivar a guerra nessas periferias, nessas franjas do Império. E o rei também não detém o monopólio tributário. Quando ele pretende arrecadar receitas tributárias, ele se depara com 1000 dificuldades, desde dificuldades efetivas, né? Por exemplo, um estudo bastante recente de uma professora chamada Simone Faria mostra que quem arrecadava os tributos do ouro em Minas Gerais eram muitas vezes negros escravizados, não eram agentes da coroa portuguesa. Ou seja, a própria coroa portuguesa dispunha de uma estrutura administrativa precária, numa região extremamente importante, porque afinal o seu ouro vinha dessa região. Então, a conclusão que eu gostaria de parcialmente alcançar é que a guerra é uma atividade essencial a esses estados em formação, mas ela sofre muitos constrangimentos. Dificuldade de recrutamento de militares, dificuldade de arrecadação tributária, uma necessidade de negociação constante com essas partes periféricas e uma estrutura própria de governo e de governação que dependia de muitas instâncias administrativas. Na verdade, o rei não decide tudo, é impossível. O rei, pessoalmente, sem uma estrutura alargada, gerir um império que tem partes pluricontinentais. Então, para que o rei convencesse as populações a engajar na guerra, a pagar tributos, a se envolver com um problema militar, que no final das contas é um problema de todos, não é um problema apenas daqueles que efetivamente vão para as fileiras, é um problema de toda a sociedade, o rei fazia uma grande propaganda de guerra. E essa é uma inovação dessas monarquias a partir do século XVI. As monarquias instrumentalizam a arte a favor do serviço da política e também a favor do convencimento geral de que a guerra é algo que cedo ou tarde virá. E entre os séculos XVI e XVIII ela vinha com muita frequência, até porque a ideia de diplomacia naquela altura era quase pífia. Então, mostro alguns exemplos. Esse é um quadro de Philippe de Champagne, um pintor francês, neoclássico. Ele vai ser muito importante porque vai influenciar, por exemplo, Charles Lebrun, que vai fazer a decoração de Versalhes no final da década de 1670 e 1680, e ele pinta aqui Luís XIII. Luís XIII aparece vestindo uma armadura, na armadura existe a flor de lis por todas as partes, que é o símbolo da França desde o século X. Há uma mesa que apoia o elmo do rei, mas ao mesmo tempo mostra que o rei é um homem versado no despacho militar, mas o rei também pode muito bem estar no campo de batalha, e é isso que demonstra o bastão de comando de general. Há uma cortina que oferece uma dramaticidade à cena, e o rei é coroado pela glória. Ou seja, o rei acabou de dispor de uma grande batalha. O rei tem muitas rendas, ele tem um rufo, ele porta a ordem do Santo Espírito, que foi uma ordem militar criada pelo próprio pai, Henrique IV, chamado Le Bon Roi, porque conseguiu justamente a paz entre católicos e protestantes na França com o Edito de Nantes, em 1596, e ao contrário do pai, se o pai era tolerante, o Luís XIII ele tinha acabado de dominar a cidade de La Rochelle,
que era considerado um bastião do protestantismo. A cidade resistiu com coragem, com muito vigor, durante muitos anos. Se dizia que a cidade jamais cairia, porque aquelas pessoas lutavam pela sua crença, pela sua honra, e o Luís XIII, depois de uma investida poderosa, acabou de fato destruindo a cidade, e as tropas católicas, ao que se diz, né, e essas guerras sempre são muito complexas, trataram a população com bastante crueldade. Então o rei, a partir dessa vitória, em 1628, quadra do início da década de 1630, ele vai usar como símbolo, como propaganda do seu governo, um bastão de Hércules, que ele dizia que era para, digamos, massacrar protestantes, que ele considerava dissidentes. Então está aqui a ordem do Espírito Santo, que ele impõe com muito... É um símbolo católico, né? Sobretudo na França dessa altura. E atrás a cidade de La Rochelle, queimando, com um cerco de navios, uma cidade muito fortificada, mas que, por conta da pressão, acabou caindo. E, muito curiosamente, não é, o rei assume essa posição, uma posição de decisão. Eu decido, La Rochelle deve cair. Mas, em frente à imagem do rei, apareceu o primeiro-ministro, que era o cardeal Richelieu. E o cardeal Richelieu aparece numa posição contrária, dizendo que eu proponho, e com essa mão ele oferece conselhos e oferece sugestões ao rei, que então decide. Então esses quadros, eles só têm sentido se forem vistos em conjunto, já que o rei decide, aliás com bastão de comando militar na mão, e o cardeal Richelieu, que funcionava como um secretário de Estado, foi talvez o secretário de Estado mais importante da França desse período, ele oferecia sugestões. Então o rei decide e o cardeal Richelieu, ele propõe, né, nessa grande linha diagonal que, aliás, atravessa o quadro e que toca a margem desse chapéu cardinalício. Então a propaganda da guerra, ela precisa ser pensada com muita cautela. Não só a propaganda escrita da guerra, porque afinal é uma propaganda de guerra, e dizia um ditado popular em Portugal do século XVII: tempos de guerra, mentiras por mar e por terra. Era o que os portugueses diziam. Mas as imagens também precisam ser vistas com muita cautela, porque afinal elas têm uma finalidade clara: convencer não só a população interna de que precisa se engajar no confronto militar, mas também convencer as relações internacionais, convencer inimigos de que essa monarquia tem condições plenas de fazer a guerra. Então eu trouxe um sermão da Visitação de Nossa Senhora, do padre Antônio Vieira, de 1640, logo depois que a esquadra do Conde da Torre foi derrotada pelos holandeses, mais ou menos na altura de Pernambuco. O padre Antônio Vieira faz esse sermão para o Marquês de Montalvão, e ele justamente lembra que a propaganda de guerra não pode ser tomada fielmente, porque há muito mais propaganda do que, de fato, veracidade. Então diz assim o Vieira: se fossem verdadeiras todas as certidões dos soldados do Brasil, se aquelas rimas de façanhas fossem mesmo conformes aos seus originais, que mais queríamos nós? Nós seríamos os senhores de todo o mundo. E ele se lamenta que, na verdade, há muito mais propaganda do que soldados nessa altura engajados na guerra. Mas, ainda que as vitórias militares não fossem assim tão brilhantes, era fundamental continuar fazendo a propaganda de guerra. E Matias de Albuquerque, depois Conde de Alegrete, escreve para o rei de Portugal, depois de uma batalha que aconteceu, Batalha de Montijo, que aconteceu em 1643, perto de Évora, em Portugal, no Alentejo, e ele diz: olha, não importa exatamente se ganhamos ou não, o mais importante é que vejam todos os reis da Europa e os príncipes aliados como Vossa Majestade sabe vencer batalhas. Ou seja, a propaganda de guerra é mesmo importante. E aqui uma grande propaganda de guerra que foi pintada na Espanha por Juan Batista Maíno, é um quadro pertencente ao Museu do Prado, é a Reconquista da Bahia. Houve uma jornada dos vassalos que conseguiu a derrota dos holandeses, que desde 1624 estavam instalados em Salvador, Bahia. Em 1º de maio de 1625, a esquadra holandesa foi praticamente toda bombardeada, sem condições de suspender.
E aí, logo depois, houve uma imensa propaganda de guerra. Um dos quadros que foi pintado foi exatamente esse. E a estratégia do quadro é muito curiosa. Primeiro, ele era um quadro que deveria figurar dentro de um salão real que Filipe IV, rei da Espanha, esse é o período da União Ibérica, pretendia erigir. Um salão dentro do Palácio do Bom Retiro, em Madrid. A cena, supostamente, se desenrola em Salvador, na Bahia. Aqui aparece o Filipe IV, sendo coroado pelo seu secretário de Estado, o Conde Duque de Olivares, e por Minerva, que é a deusa da sabedoria militar. Aqui o Dom Fadrique de Toledo Osório, que venceu a guerra naval e foi capaz de reconquistar Salvador, e muitos feridos holandeses, muitos ajoelhados e pedindo a clemência do rei. E o recado do quadro é muito claro. Se os vassalos do rei da Espanha, holandeses, italianos e logo depois portugueses, a partir de 1640, se arrependerem da rebelião que fazem contra sua majestade e desejarem novamente obter o amparo régio, o favor régio, basta que se arrependam, porque o rei da Espanha não é cruel. O rei da Espanha está disposto a negociar. E a verdade é que há muitos portugueses ou baianos, moradores da Bahia, cuidando de soldados feridos dos holandeses. Há fraternidade na monarquia hispânica. O rei da Espanha está de braços abertos a receber novamente aqueles vassalos que, por questões fiscais, tributárias, acabaram se rebelando contra a sua autoridade. Nesse mesmo salão deveria figurar essa pintura bastante conhecida de Diego Velázquez, A Rendição de Breda. Na rendição de Breda, nós temos, de um lado, as tropas espanholas, os terços espanhóis, que são a unidade tática que a monarquia espanhola utilizava para fazer a guerra terrestre, e há um alinhamento, das lanças que mostra o vigor da moral desses soldados espanhóis, e, por outro lado, os holandeses de Breda, que acabaram de ser derrotados e têm as suas lanças arrumadas de qualquer jeito, porque no final eles agora literalmente foram desmoralizados pelas tropas hispânicas. E aí Justino de Nassau, que era o governador da cidade, vem entregar as chaves da cidade para o general Espíndola, que é o general que defende a monarquia hispânica. E a finalidade é a mesma da outra imagem. Vejam, o general espanhol, ele não ameaça prender o nobre holandês, mas ele praticamente o trata como um amigo. Eu recebo a sua rendição, mas eu sou misericordioso. Eu não hei de fazer nenhum mal à cidade. Então, mais uma vez, essa cena principal, delimitada por 2 cavalos que acabam gerando uma espécie de um círculo no meio, que se contrapõe a várias linhas verticais, dá o tom do quadro. Essa é uma imagem muito curiosa e que eu tenho um apego grande por ela. Eu já volto. Obrigado. É uma imagem de Filipe IV a cavalo, que foi pintada pelo Peter Paul Rubens na década de 1620, provavelmente em 1626. O quadro ele desapareceu e depois uma cópia, que hoje essa é a cópia, que está na Galeria Uffizi, ela foi pintada pelo Diego Velázquez em 1645. Esse é o momento da Guerra dos 30 Anos, e que até o Papa já olhava para o desenrolar da guerra com alguma desconfiança. E o rei da Espanha, Filipe IV, como se fosse um militar, trajado de armadura, com bastante comando na mão, ele envia essa cópia de presente ao Papa, e é por isso que ela está na Itália. E o recado para o Papa é claro, que se sua santidade pretende que o catolicismo se impere no mundo, a única monarquia que pode garanti-lo é a própria monarquia hispânica. Então, Filipe IV, aqui em cima, é rodeado por várias alegorias. Uma delas é a alegoria da fé, que finca, nesse caso da fé católica, que finca um crucifixo sobre o globo. Essa representa a potência dos raios de Júpiter. O cavalo aparece em posição de curveta, ou seja, em posição de ataque, e não há, ou não deveria haver dúvidas de que Filipe IV venceria, porque ele tem a seu favor todo o Império Espanhol. E a prova disso é que o seu aio, o seu ajudante, é um indígena. É um indígena que tem, inclusive, uma bolsa com flechas na mão.
e que segura o elmo do rei, não é, enquanto ele comanda o ataque. Ou seja, é um recado para o Papa, não é, dizendo que se o Papa pretende sobreviver, é bom que ele continue depositando suas expectativas na monarquia hispânica, porque afinal seria a única, né, que nessa altura podia defender o catolicismo, já que a França do Richelieu entrou na Guerra dos 30 Anos do lado protestante. Bom, e um último exemplo sobre propaganda, né, depois eu passo a uma fase mais rápida sobre contra-propaganda, é o próprio Palácio de Versalhes. Esse é um esquema do Palácio de Versalhes. O palácio sofreu muitas alterações ao longo do tempo, mas na planta que se desenvolveu entre 1660 e 1680, os grandes apartamentos do rei ficavam desse lado, e é por isso que todos os chafarizes, ou a maior parte deles, se encontra aqui, porque o rei deve funcionar como alguém que garante a harmonia. Da mesma forma que a água é capaz de limpar as impurezas da política, o rei deveria, tal qual a água, por isso a metáfora de tantos chafarizes desse lado, o rei deveria ser aquele responsável pela harmonia das diversas partes políticas que discutiam e, evidentemente, tensionavam nessa monarquia francesa. Aqui, então, há um conjunto de apartamentos do rei, cada um são apartamentos públicos, com um grande fluxo de pessoas, não só franceses, mas também estrangeiros, às vezes outros monarcas ou, muito mais frequentemente, embaixadores e representantes diplomáticos, de uma forma geral. E essas salas têm nomes de planetas. Então, Mercúrio, Vênus, Marte, Apolo, Apolo é o próprio Sol, né, porque primeiro o rei dormia em um desses apartamentos. Depois, o apartamento do rei foi transferido bem para o centro do Palácio de Versalhes, e aqui se construiu a Galeria dos Espelhos. Então, essa é a ala da rainha. Então, no jardim, na área da rainha, não há água, há flores, há pomares, porque a função da rainha numa monarquia não é dissolver as impurezas da política, mas sim garantir a continuidade. Então ela tem, digamos, um solo fértil, e por isso que aqui se plantavam flores, laranjais, etc. E a rainha se hospedava nessa altura do castelo. E aqui também há um conjunto de planetas, muitos deles correspondentes, não é, aos planetas que existiam do lado do rei. E o quarto, depois de Luís XIV, acabou se fixando nesse ponto, no grande eixo que atravessa o Palácio de Versalhes. E a ideia é que todos os planetas giram em torno do rei, por isso que ele é o Rei Sol. Mas ele não é um Rei Sol porque ele é um rei absolutista. Até porque a historiografia tem mostrado que os reis absolutistas não existiam. Não é? Ele é o Rei Sol porque há uma metáfora. Da mesma forma que todos os povos precisam de um sol para poderem, por exemplo, cultivar a agricultura e garantir o seu desenvolvimento, a França precisa de um rei que seja capaz justamente de oferecer harmonia política para diversas partes. Às vésperas da Revolução Francesa, uma parte significativa da França não falava francês, falava dialetos regionais. Às vésperas da Revolução Francesa, a França tinha alguma coisa em torno de 4 grandes ordenamentos jurídicos, ou seja, não há uma constituição nessa monarquia francesa às vésperas da Revolução Francesa. Não me refiro a 1550 nem 1650, mas falo de 1789. Então, quando se entra exatamente no Salão dos Espelhos do Palácio de Versalhes, a primeira entrada é o Salão da Guerra. E nesse Salão da Guerra, o que se mostra são as vitórias da monarquia francesa e, sobretudo, as vitórias do próprio Luís XIV. Então, eu me detenho no plafond, a França, com os raios de Júpiter, não é? Que é o grande deus da mitologia, e ela lança esses raios sobre os seus inimigos. São 4 inimigos principais: Espanha, Holanda, Sacro Império, que representa a Alemanha. Eu escolhi aqui justamente o Sacro Império para demonstrar a águia imperial, e o vermelho, normalmente muito associado a essa região da Europa nesses séculos, e em estuque ao próprio Luís XIV, com glórias militares, submetendo adversários militares, inclusive o
recorte da imagem não ficou tão bom. O cavalo também está em posição de curveta, ou seja, com as duas patas levantadas, da mesma maneira que o Filipe IV, e há povos escravizados aqui em função da guerra. Ou seja, o rei é triunfante. E quando havia uma visita diplomática, ou mesmo a visita de um monarca, o Duque de Milão, por exemplo, visitou Luís XIV no final do século XVII e foi muito humilhado na Galeria dos Espelhos por Luís XIV, por conta de uma questão militar. Esses convidados do rei, eles aguardavam nessa sala. E alguém da monarquia francesa explicava para esse embaixador a capacidade militar da França. Apontava o plafond, Luís XIV é um rei vitorioso, e indicava o teto e mostrava como é que as grandes potências da Europa, na verdade, eram pequenas, perto do poderio francês. E aí, essa mensagem devia ser registrada pelo embaixador, que devia ali estar ansioso de alguma forma, e ele então atravessava a grande galeria, e lá no fim da grande galeria ele encontrava o próprio rei. E à medida que ele atravessava a grande galeria, ele ia vendo como é que o rei governa também a natureza, e ia vendo uma série de imagens que falavam de ações militares ou de conquistas militares do Luís XIV. Essa daqui, por exemplo, se trata do Luís XIV, que convoca Netuno e Marte para a guerra. Essa outra mostra as vitórias da França, do Luís XIV, sobre os muçulmanos da Hungria. Aqui, Luís XIV restabelece a navegação em 1663, ou seja, desenvolve também a marinha. Luís XIV cuida da lei, e a lei é muito importante para o fazer militar. E aqui, finalmente, Luís XIV governa por ele mesmo, a partir de 1661. Ou seja, a galeria vai contando a história do Luís XIV, mas, ao mesmo tempo, vai mostrando o poderio militar francês. Esse poderio militar, ele tem impacto nos negócios, aqui Mercúrio, por exemplo, ele tem impacto nas questões efetivamente militares. Luís XIV aparece trajado como se fosse um militar romano, com uma cana do leme na mão, a metáfora de que a França é uma barca, e que o verdadeiro rei ele funciona como um timoneiro dessa barca. Porque nos navios se divide muito bem as tarefas, e nessa altura, segundo a teoria política de São Tomás de Aquino, as tarefas numa monarquia deviam ser muito bem também, ou igualmente, divididas. Então aparece lá Luís XIV com o timão do comando. Outros episódios da França, esse eu não consigo ler daqui, por conta da qualidade da foto. Mas é uma batalha, efetivamente, que o Luís XIV venceu já contra os holandeses, e aí, por conta disso, o Luís XIV faz planos para a guerra, analisa mapas e convoca geógrafos, convoca o seu conselho, e, finalmente, não restou alternativa aos holandeses, senão a paz. Então, a galeria conta a história da Guerra Franco-Holandesa, que durou de 1672 a 78, e no final os holandeses se rendem e, claro, Luís XIV saiu vitorioso. Então o embaixador, à medida que vai andando pela Galeria dos Espelhos, ele vai se preparando para falar com o rei, mas com essas informações, com essas advertências. E, claro, não resta alternativa a não ser fazer a paz com a França, mas a paz que a França quer. E se ele entrou pelo Salão da Guerra, ele sai pelo Salão da Paz. Mas, curiosamente, o Salão da Paz, embora tenha aqui uma cornucópia, que lembra a abundância, ele é tomado de elementos de guerra, porque são espólios de guerra, um canhão, bandeiras de guerra, enfim, uma série de elementos, a fé que está representada por aqui, e que lembram a força da guerra. Agora, muito rapidamente, um conjunto de imagens que falam da contrapropaganda. E eu selecionei imagens do Peter Bruegel, que é um pintor do norte da Europa, do século XVI, é um pintor flamengo da região de Flandres. O Peter Bruegel pinta uma série de quadros contra o Filipe II de Espanha. E as imagens são muito interessantes, porque essa imagem, por exemplo, ela é baseada num episódio bíblico, o recenseamento de Belém. Mas quando nós olhamos a imagem com um pouco mais de atenção, primeiro nós verificamos que não é Belém, e tanto não é Belém que a neve, e as construções e as edificações são típicas do norte da Europa, e não é apenas um recenseamento, mas é uma cobrança de impostos.
né, à transferência de recursos de um agente da monarquia, da população, perdão, para um agente da monarquia. Essa outra imagem também do Peter Bruegel, todas elas foram produzidas a partir de 1564, ela mostra o massacre dos inocentes. Mas quem massacra os inocentes aqui, outro episódio bíblico, não são as tropas de Herodes. Quem massacra os inocentes são os terços espanhóis, que têm uma formatura e uma armadura e bandeiras e lanças típicas das formas de combater dessa monarquia hispânica. E, mais uma vez, isso não se passa nas geografias bíblicas, mas isso se passa, sim, no norte da Europa. Uma outra imagem curiosa que também critica Filipe II é a ignorância dos camponeses que festejam do lado de uma forca. Se eles tivessem algum tipo de noção política, eles tentariam dizer para o rei que os impostos estão insuportáveis, mas, como eles só estão preocupados com o dia de hoje, eles dançam ingenuamente perto de uma forca que em breve talvez os enforque caso eles não paguem os tributos. E a crítica ao Filipe II é muito clara. As festas, que deveriam ser espaços de confraternização, se transformaram em espaço de vício, de bebedeira e de degeneração. Então o teatro agora ele tem uma conotação sexual, as freiras andam dessa forma na rua, as crianças ingerem bebida alcoólica, os adultos que deveriam cuidar delas não fazem porque também estão embriagados. Há muitas pessoas pobres que deveriam ter algum tipo de atenção, mas não têm. E as críticas continuam, não é? Da mesma forma, as pessoas bêbadas pela rua, brigam, tensionam, não há nenhuma forma de organização, há cadáveres ainda apodrecendo, um senhor notoriamente doente, nesse caso, né? E ninguém está preocupado com absolutamente nada. Os hospitais ficam ao relento, como é o caso dessa senhora que deveria estar no hospital, mas está em plena rua, porque o rei não ampara as suas populações. Ou seja, é um exemplo de contra-propaganda de guerra. E ele não ampara porque ele está preocupado com a guerra. Então ele não tem tempo para ver a própria miséria interna e a degeneração interna que se passa dentro da sua monarquia. Esse quadro é o Triunfo da Morte. O rei aparece aqui, embora vestido de rei completamente depauperado, e há forcas e elementos de tortura para todos os lados, pessoas mortas e se digladiando por comida espalhadas pelo quadro. Bom, então, se o rei da Espanha construiu um grande império, representado aqui na Torre de Babel, que une todos os povos, que falam línguas diferentes, na verdade esse império não vai longe. E a prova disso é que a própria base da Torre de Babel já está torta. O império afunda da mesma maneira que a Torre de Babel. E se o Filipe II não se esquecer da guerra, não é? Ele acabará destruindo o próprio império. Então, o que eu tentei mostrar, não é, em primeiro lugar, foi que essas monarquias se apropriaram muito da arte para constituir os seus discursos militares. A arte se beneficiou da política, mas a política também se beneficiou da arte. Foi, digamos, um jogo onde as duas partes ganharam, reis e também artistas. A arte, ela aparece como uma arte clássica vinculada aos estados, vinculada à política, vinculada à guerra. E há um discurso nessa arte que tanto favorece a guerra, mas essa mesma arte, em algumas ocasiões, como no exemplo do Peter Bruegel, foi manipulada para advertir o rei de que a guerra traz malefício às suas populações. E a pergunta que eu deixo, de fato, como uma consideração final, é que hoje a história da arte e a história militar são campos praticamente isolados. Há poucos momentos em que essas duas histórias se encontram. E por quê, Quando foi que essas duas histórias se divorciaram? Se a arte, a guerra e o Estado nasceram juntos? Quando e por que, em algum momento, eles se afastaram? E eu penso que a resposta para isso está na filosofia do Immanuel Kant. Quando Kant criou uma gramática para a ciência, no início do século XIX,
quando Kant inventou, os aspirantes sabem bem, porque sempre aparece nas provas do primeiro ano, os juízos sintéticos a priori, Kant definiu o que era ciência. A história logo correu para delimitar o seu objeto e empurrou a arte para um outro campo, o campo da história da arte, que durante muito tempo se dedicou a uma técnica, né, ao modus faciente da própria obra de arte, enquanto que os historiadores, no afã de se tornarem cientistas, acabaram abraçando a documentação escrita. E até a década de 1960 ou 1970, talvez, os historiadores, não os historiadores da arte, mas os historiadores, praticamente abandonaram, lamentavelmente, a arte como uma fonte imprescindível e muito importante para o fazer da história e para a historiografia. Eu queria agradecer mais uma vez essa oportunidade. De fato, é um prazer imenso, uma honra estar aqui convosco. Estou, de fato, muito feliz e, mais uma vez, muito obrigado. Eu fico à disposição para as perguntas. Com a palavra, Almirante Laurens, para encerrar a nossa tarde de palestra da presidência. Bom, queria agradecer ao comandante Loureiro por essa magnífica palestra, enfocando aí alguns aspectos da guerra e arte, né, através das telas ali que apresentaram. Né. Acredito que o tema ainda tem muita coisa para ser dita, principalmente nos tempos modernos. Né? O Almirante Negro citou alguma coisa já desse último século, mas a guerra atual, não só em termos de tecnologia, em termos de mostrar como é a guerra, né? Existem 1000 facetas diferentes que podem vir a ser abordadas em termos de arte, né? Mostrando a guerra. Mas muito obrigado aí pelas suas palavras, muito enriquecedoras aqui para todos nós. E a todos que compareceram aqui também, muito obrigado pela presença. Em nome do presidente do clube, Almirante Palmer, que no momento está ausente, agradeço a todos aí por esse evento magnífico. E passo aqui às mãos do nosso palestrante um diploma que marca aqui a sua presença. Obrigado, Loureiro.